Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Jesus é nosso Senhor. Muito rico esse hino, né? Na verdade, todos que nós estamos desfrutando aqui, muito rico o hino. Ó Senhor Jesus. Irmãos, foi passado para mim um encargo dessa semana para fazer a abertura inicial do encargo, né? Depois nós vamos passar para o irmão André a palavra. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos na terceira semana, irmãos, do alimento diário, rumo à glória. Quem quer ir rumo à glória? Eu quero ir rumo à glória. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Essa é a terceira semana e já é a parte 3 da condenação e o juízo de Deus, né? A última mensagem que vai falar sobre a condenação e o juízo de Deus. Ali ainda em Romanos, né, nos capítulos 1, 2 e 3, né, nós estamos desfrutando. Amém. Obrigado, irmão. Senhor Jesus. E a semana começa muito rica, né, irmãos? Não sei para vocês, segunda-feira para mim já foi muito rico, já foi aquele pontapé inicial. Senhor Jesus. Vai falar sobre a comunhão nos sofrimentos de Jesus. Se os irmãos permitem, eu só quero ler o versículo dessa semana, na segunda-feira, que fala: Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. A gente tem costume de estranhar, né? Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Irmãos, alegrai-vos. Na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Quem quer ser coparticipante do sofrimento de Cristo? Eu quero ser. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para que também na revelação de sua glória, ó, vos alegreis exultando. Senhor Jesus, ser coparticipante, porque depois na glória nós vamos nos alegrar, né, irmãos? Irmãos, esse ponto aqui sobre sofrimentos a gente precisa entender um pouco melhor, né? Às vezes a gente não compreende direito o que o Senhor está querendo falar conosco, né? Primeira parte dos sofrimentos de Cristo, Ele já passou por nós, não é verdade? Ele já morreu na cruz. A gente chamou isso da primeira categoria de sofrimentos, não é verdade? Aonde Cristo morreu, verteu o seu sangue por nós, né? O Senhor nos salvou, foi toda ali aquela parte da redenção de Cristo, não é verdade? E nisso, na verdade, nós não tivemos esforço algum, não é? Foi Cristo que fez isso. Lá em João 19, 30, no versículo 30, ele fala ainda no final, está consumado, né? Senhor Jesus, irmãos, ele não precisou do nosso sofrimento para isso, né? Senhor Jesus, e por isso nós somos gratos por Cristo, né? Esse é o evangelho da graça, né? Nós não fizemos nada e o Senhor morreu por nós, porque lá em João fala que Ele nos amou, né? De tal maneira que deu o seu Filho, né, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça. Senhor Jesus, o Senhor morreu por nós. Eu acho que ninguém tem dúvida a respeito disso, né? Evangelho da graça. Mas o que eu queria dizer aqui é essa outra categoria de sofrimento que a gente precisa entender, né? Que é a questão que aqui fala, antes de falar isso, fala assim, ó, o segredo na pregação do Evangelho é conhecer a condição do homem e os seus sofrimentos. E, irmãos, nós precisamos conhecer mais a condição do homem, né? Nós precisamos ter mais empatia, né, pelas pessoas, não é verdade? Como que a gente vai pregar o Evangelho para as pessoas, se a gente nem conhece direito o que as pessoas estão passando? E aí inclui aqui essa questão da segunda categoria dos sofrimentos, que em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, parece que retrata de uma maneira muito clara, né? Eu vou ler para os irmãos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa outra categoria de sofrimentos é aquela categoria de sofrimentos que quando a gente sofre, a gente está sofrendo para a edificação do corpo de Cristo.
Senhor Jesus. Não é qualquer sofrimento, né? É um sofrimento para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ver isso de maneira mais clara ainda? Vamos ver como Paulo falava, Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, né? No versículo 23, capítulo 11 de 2 Coríntios, no versículo 23, já na segunda parte do versículo 23 começa, eu ainda mais, é Paulo falando aqui, tá bom, irmãos? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, Senhor Jesus. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Abre parênteses aqui eu lembro de uma mensagem que o irmão Esdra estava falando. Ele falou assim, olha, não era bom acompanhar Paulo, porque certamente alguma coisa aconteceria. Quando você estava acompanhando Paulo, irmão, você tem que ir preparado. Olha o que acontecia com Paulo, né? Senhor Jesus. Continuemos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Senhor Jesus. Quantas vezes nós estamos fazendo isso, irmãos? Senhor Jesus. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Irmãos, toda vez que eu leio isso aqui, eu fico constrangido. Senhor Jesus, como distante eu estou do que o irmão Paulo passou aqui. Senhor Jesus, eu ainda preciso, o Senhor precisa trabalhar bastante em mim, não sei em vocês. Continua. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Esse versículo é muito rico. Há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Oh, Senhor Jesus, isso pesava em Paulo diariamente. Isso pesa seguramente em cada ministro da palavra de Deus. Cada servo do Senhor que já entregou sua vida para o Senhor, eu tenho certeza que isso, ao acordar, isso pesa sobre ele, né? Por quê? Porque isso é em prol da edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, e aqui eu vou abrir um parênteses, vou contar uma experiência minha. Para quem não sabe, eu sou casado com a Melissa. A Melissa é filha do Pedro, neta do irmão Dong. E eu me recordo, e aí eu já... Senhor Jesus, estou falando aqui de uns 16 anos atrás, 15 anos atrás. Eu não era casado ainda, acho que nós tínhamos comunhão. E eu me recordo quando eu ia para a estância, né? Acho que eu nunca contei isso para os irmãos. Eu ia para a estância, e aí a Melissa falou assim, vamos lá ver a vovó, né? A casa do meu sogro é perto da casa ali do irmão Dong e da irmã Esther. E era uma oportunidade de estar junto com a irmã Esther, né? Que foi uma grande auxiliadora do irmão Dong. E a gente ia lá visitar ela, e sempre quando visitava ela, ela fazia coisas para a gente comer, fazia uma comida maravilhosa. Difícil ver quem cozinha igual a irmã Esther. E ela preparava, a gente comia, tal, isso, aquilo, e depois chegava outros parentes, alguns irmãos ali, ficavam ali na antessala da casa dele, ali na estância. E eu me recordo, geralmente quando está toda a família reunida, isso e aquilo, está todo mundo conversando, isso e aquilo. E aí de vez em quando eu observava o irmão Dong. O que o irmão Dong estava fazendo? O André deve saber o que eu estou falando, a Beth está olhando aqui, o Ulisses deve até saber. Ele tinha uma escrivaninha na sala, não é verdade? Tinha um abajurzinho, uma iluminária ali na sala, e ele estava sentadinho, e ele estava lendo a palavra. Era em chinês, né? A Bíblia dele é em chinês, né? Então estava ali e tal, dei uma olhada ali de vez em quando, eu ia, via, e ele estava lá. Não que ele não interagia conosco, não. Ele gostava que estava a família ali reunida, né? Você via que ele tinha alegria nisso, mas ele estava labutando na palavra.
Irmãos, se eu falo de 16, 15 anos atrás, me ajuda aqui, André. O irmão Dong, há 16 anos atrás, estava mais ou menos quantos anos? Estava com 80 e alguma coisa, né? 82, mais ou menos. Então, era uma pessoa de 82 anos de idade, uma pessoa que seguramente não tem o mesmo físico, a mesma disposição que eu, por exemplo, que sou mais novo, né, que muitos irmãos aqui. E o ritmo da conferência é um ritmo leve, Ulisses? Tranquilo, né? Não, sossegado, né? Não é corrido, não tem várias reuniões, comunhões com os irmãos ali, com os cooperadores, toda aquela comunhão. Você quase não tem tempo, irmãos. Não tem tempo. E o almoço, e a janta, e volta, e tem a comunhão à tarde, e a de manhã a mensagem, e a mensagem à noite. É corrido. Quem sabe aqui, acho que todo mundo sabe o que a gente está falando aqui, né? E para aquele irmão que tem o encargo, poxa vida, né? Para aquele irmão que pesa sobre ele diariamente, né? Ainda mais o encargo de dispensar a mensagem, dar o direcionamento. E aquele irmão ali, ele não ia para o conforto do quarto dele descansar, que até era merecido, com uma idade de 82 anos de idade. Sobre ele ali estava o labutar da palavra do Senhor, para o Senhor ainda cada vez mais falar de maneira mais clara, mais audível, né? E para ele poder, de uma maneira simples, dispensar, né, através do Espírito ali, a mensagem, o encargo daquele semestre, a mensagem que tinha para aquela conferência. Senhor Jesus. Paulo, tudo isso que aconteceu com Paulo, irmãos. Irmãos, então eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Na verdade, irmãos, é esse trecho aqui que se refere das aflições de Cristo quanto à edificação da igreja, né? E que está em Colossenses 1:24, né? Preenche o que resta das aflições de Cristo. E é também o que está aqui em 1 Pedro, no versículo de segunda-feira. Coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Por quê? Porque tudo isso visa a edificação do corpo de Cristo. Veja que isso não visa algum interesse individual. Não, irmãos. Pelo contrário. Pelo contrário. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Os irmãos sabem, né? Quando a gente pesa sobre nós alguma coisa, sobretudo quando você tem que falar do Evangelho do Senhor, irmãos, parece que aquela semana para você é diferente em relação a isso, o encargo que você tem, né? Eu fico imaginando o irmão que está à frente. Eu fico imaginando os irmãos que estão à frente. Eu fico imaginando os cooperadores, os irmãos com mais idade, mais crescido em vida, né? Senhor Jesus. Irmãos, e isso também tem que estar em cada um de nós. Isso não é só a eles, irmãos. Isso não é só uma categoria de pessoas. Isso é do menor até o maior dentro do corpo. Não é verdade, irmãos? Ou não é verdade? Não, isso é eles. Eu estou tranquilo. Não, irmãos. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele voltar, e a gente viu isso essas 2 semanas, né? O Senhor quer ver, né, o quanto que nós temos de crescimento em vida, não é? A questão da vida, e a questão de servir ao Senhor, né? A questão da obra, na verdade, a gente não viu a semana passada lá, a parábola das virgens, as parábolas dos talentos, né? Senhor Jesus, em vida e em obra, o quanto que foi aumentado em nós, o quanto foi acrescentado em nós. E irmãos, eu não sei vocês, realmente eu não sei vocês, mas eu posso falar em relação a esse encargo que tem queimado em mim no livro de Romanos, irmãos, desde fevereiro. Irmãos, eu nunca tinha lido o livro o Evangelho de Romanos como eu tenho lido e tenho desfrutado dessa vez. Parece que as coisas, não sei se isso está acontecendo só comigo, com os irmãos também, parece que as coisas estão mais claras, né? Parece que o Senhor está falando de uma maneira mais clara, mais forte, um peso maior. Senhor Jesus, né? Eu estava refletindo, considerando, falei, Senhor, como eu preciso ser uma pessoa que tem mais empatia. Senhor Jesus, né? Mais empatia pelas pessoas, né? Como que eu vou pregar o Evangelho do Senhor se às vezes a gente está tão distante, tão longe, não sabe da condição da pessoa, não sabe o que ela está passando,
O Senhor tinha tanta compaixão, né? O Senhor tem tantos episódios na palavra do Senhor, né, que você via, o Senhor tinha tanta sensibilidade. Senhor Jesus, a gente precisa ter mais sensibilidade. Não é verdade? Senhor Jesus. E aí parece que isso vai ficando cada vez mais claro, né? Que a gente desfrutou um hino que falava de restrição, né? Nós temos que ter um pouco mais de privações, de restrições, realmente na nossa vida, irmão, né? Para o Senhor poder trabalhar mais em nós, né? Às vezes o irmão ali talvez estava abrindo mão de horas de sono, né? O sono ali era um conforto para ele. Talvez para você outras coisas pode ser considerada como um conforto, né? E o Senhor quer que a gente seja restrito a isso, mas que vise alguma coisa, que vise a edificação do corpo de Cristo. Não é verdade? Então isso é importante, tem que ter uma finalidade, senão não serve, irmão, senão é esforço próprio. Não é verdade? E longe de nós queremos fazer alguma coisa por esforço próprio. Não é verdade? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então termina na segunda-feira falando: não reclamemos diante das adversidades diárias em nosso viver. O Senhor tem a medida certa para cada um de nós e sabe o quanto podemos suportar. Os sofrimentos visam ao nosso amadurecimento, possibilitando-nos a conhecer a condição humana, a condição do homem. Precisamos entender a condição do homem. Sem entender a condição do homem, não tem como a gente poder ministrar a palavra, falar do Senhor para o homem, né? E o homem no contexto geral aqui, né? E na terça-feira? Na terça-feira também vai falar uma coisa muito importante, né? Senhor Jesus, vai falar da consciência. Senhor Jesus, eu acho que está tudo ligado, irmãos. Não é uma coisa separada, tá? A consciência está ligado com isso, com essa questão do amadurecimento, de nós sermos restritos, né? O Timóteo, 1 Timóteo 1,19, é o versículo da terça-feira no Alimento Diário, fala: mantendo fé e boa consciência. Porque em Romanos está falando isso. Nós não estamos desfrutando do livro de Romanos, né? Capítulo 2 de Romanos, no versículo 15 de Romanos, na segunda parte, né, fala: testemunhando-lhes também a consciência. Quem sabia que a consciência testemunha? Testemunha. Então a consciência também dá testemunho. Testemunhando-lhes a consciência. E aqui em Timóteo fala: mantendo fé e boa consciência. Senhor Jesus. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ó Senhor Jesus. Senhor, então, primeiro, eu aprendi aqui nesse versículo que a consciência não anda sozinha. Vocês perceberam isso? Quem percebeu isso? A consciência é amiga e anda de mãos dadas com a fé, mantendo fé e boa consciência. Então a fé e a boa consciência estão lado a lado, não é verdade? E aí quando rejeita a consciência, a boa consciência naufragou na fé. Então fé e consciência são amigas, não é verdade? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No Alimento Diário fala que a consciência é um item importante, ela precisa ser tocada, pois é a porta de entrada para uma pessoa receber o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tem vários trechos da palavra que vai falar da consciência. Mas então, aonde se localiza a consciência? Né? Senhor Jesus, aonde está a nossa consciência? Nossa consciência está no espírito, não é verdade? Nós sabemos que nós temos corpo, alma, espírito, né? Sabemos o que está composto o que é composto a alma, né? Mente, vontade e emoção, do espírito também, e a consciência está lá no espírito, junto com a comunhão e junto com a intuição. E eu desfrutei nesse dia, na terça-feira, na hora que fala que a consciência é a
porta para o Espírito. Senhor Jesus. Falei, Senhor, eu preciso cuidar mais da minha consciência. Senhor Jesus. Por quê? Porque ela é a porta do Espírito. Quando nossa consciência está insensível, quando nossa consciência está cauterizada, dificulta a minha comunhão com Deus. Dificulta a nossa comunhão com Deus. Agora, quando a nossa consciência está mais sensível, de mão dada com a fé, né? Amigas, juntas, unidas ali, andando, desenvolvendo a fé, né? Desenvolvendo a fé, eu estava desfrutando essa questão do desenvolvimento da fé em Gênesis, na história de Abraão, como que ele desenvolveu a fé dele ao longo do tempo, né? Desde quando o Senhor chamou ele, pediu para ele sair com 75 anos, até quando ele foi ter Ismael, já com 100 anos. Olha o tanto de tempo que decorreu, tantas coisas aconteceram, né? Ele teve que ter Ismael não, né? Isaac, né? Ismael ele teve um pouco antes, talvez, não me recordo a data, mas devia ter uns 80 e poucos anos, 90 anos. Então olha o tanto de tempo que passou ali. Nós precisamos desenvolver mais nossa fé. E a fé anda de mão dada com a consciência. E a boa consciência, a pura consciência, né? Não deixar ela ser cauterizada. E é tão fácil, irmãos, deixar a nossa consciência ser cauterizada. A gente se distrai com tantas coisas, né? Ali fala nos centros urbanos, é tão fácil você distrair sua consciência, não é verdade? Não é? Nos centros urbanos, a gente estava tendo comunhão ontem ali, no local 1 com os irmãos. Estava tendo comunhão com os irmãos sobre isso. Quando o Senhor fala em Romanos, eu vou voltar para a consciência, tá? Eu não parei ainda não, eu vou voltar lá, só quero chamar a atenção para vocês desse ponto. Quando o Senhor fala ali no capítulo 1 de Romanos, no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí depois ele vai falar dos homens indesculpáveis, mas não é o ponto. Das coisas do Senhor que foram criadas. E eu estava falando dos centros urbanos, né? E por que falar disso? Quando você sai dos centros urbanos, né? É mais fácil a gente ver as coisas criadas por Deus. Não é verdade, irmãos? Que essas coisas vivem em perfeita harmonia. Não é verdade? Não sei a experiência de vocês, eu gosto de muito ir para um sítio, né? Ou, às vezes, eu prefiro, desde criança, sempre fui para sítio, né? Então tive bastante contato com a natureza. E depois eu mudei já na minha juventude para São Paulo. E São Paulo é um arranha-céu, como todas as outras grandes cidades. E a gente perde um pouco o contato. E, de fato, aqui em São Paulo, né, ou num grande centro urbano, é difícil você perceber as coisas criadas por Deus, né? Você olha para um arranha-céu, quem criou? O engenheiro não sei lá das quantas, a incorporadora não sei lá das quantas. Foi o homem que criou isso, né? Agora vai para o meio de um vale e você vê aquelas coisas, né? É tão fácil você ver a perfeição das coisas criadas pelo Senhor, né? O Senhor estendeu os céus, não é verdade? Né? Fez os firmamentos, colocou as águas de baixo, as águas de cima. Tem tanta coisa, é tão fácil, é tão claro, né? Aqui fala, é tão claro perceber as coisas criadas por Deus, não é verdade? Senhor Jesus. Irmão, nós temos que ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade tem que estar na nossa consciência. Temos que ter uma consciência mais pura e boa, e fala que ela é a porta do Espírito e que nós devemos cuidar dela. Porque fala aqui, quando abrimos essa porta para a comunhão de Deus, que é um outro item do Espírito. É a comunhão. A comunhão também está localizada ali no Espírito. E a comunhão é onde nós estamos contatando, tendo comunhão com Deus. E toda vez que a gente tem uma consciência pura, boa, e temos essa comunhão, porque é a porta, e temos essa comunhão com Deus, o que acontece? A nossa intuição
ela fica aguçada. Senhor Jesus. Não é verdade? Ela fica também muito sensível. E o Senhor começa a falar de maneira mais clara para a gente, irmãos. E a gente consegue entender de maneira mais clara a vontade do Senhor. Não é verdade? Na nossa vida e a vontade do Senhor para todos os homens. E aí é mais fácil você conseguir, irmão, servir o Senhor. Porque também pesa sobre você esse encargo. Você não consegue viver uma vida levianamente. Você não consegue viver uma vida aleatória. Você não consegue ver tantos irmãos com tantos encargos pelo Senhor e você ainda querer viver a sua vidinha. Senhor Jesus, né? Tem que pesar mais sobre nós. Olha como é importante essa questão da consciência. Porque ela é a porta, irmãos. Não podemos fazer com que as coisas cauterizem a nossa consciência. Nem na área rural e nem na área urbana, né? Nem porque você vive no grande centro, isso não é uma desculpa para você. Começamos a ter que ser mais sensível com as pessoas. Perceber mais o que as pessoas, né, se aproximam, ter mais compaixão. Não é verdade? O Senhor tinha compaixão com as pessoas, né? Irmãos, precisamos deixar de julgar mais os irmãos, né? A gente vê o cisco, como é que é? Vê o cisco no olho alheio e não vê a trave no nosso olho. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, e ainda na terça-feira tem um ponto que quando ele continua falando isso, no final do parágrafo, fala: contudo, por causa da consciência dos que o Senhor nos confiou, é melhor evitar. Irmãos, então a questão da consciência também não está relacionada só a nós. Ó Senhor Jesus. Também está relacionada à consciência do outro, né? Então, primeiro, claro, se a nossa consciência está cauterizada, não vai conseguir nem se preocupar com a consciência alheia, né? Mas quando a nossa consciência começa a ser restaurada, né? E o Senhor começa a falar com você, olha só, irmãos, às vezes nós precisamos ser restritos ou restringir algumas coisas que fazíamos no passado por causa da consciência do irmão ou da irmã, por causa da consciência alheia. Sim, o Senhor fala isso, não é verdade? Temos que tomar cuidado também em relação a isso, né? Tem um trecho que eu acho que é em Atos 20, que eu queria ler rápido para os irmãos aqui. Oh, Senhor Jesus, é Atos 20. É Atos 20. Acho que é Atos 20. Vai falar o seguinte, atento, não sei se é Atos 20, 28, eu achei que era Atos 20, 28. O irmão ainda falou comigo ontem. Que fala, atentai-vos para vós e o rebanho. Atentei por vós. 20, 28? Atos 20, 28? Amém? Então, leia alguém para mim aqui. E por todo o rebanho. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, a consciência aqui não é só a nossa. A gente não tem que se atentar só para as nossas atitudes, né? Para a nossa consciência. Então a gente tem que evitar fazer algumas coisas também por causa da consciência dos irmãos. Irmão, eu não vou me avançar muito porque o meu tempo é curto, só vou finalizar com um ponto aqui. Quando nós somos pais, temos filhos, e aqui vai aos pais, né? Principalmente aos pais mais novos, porque os pais mais velhos já aprenderam isso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado.
Nós somos os modelos, irmãos. Não é verdade? É tão engraçado, mas é tão engraçado. Lá em casa nós temos, eu e a Melissa, nós temos 3. Uma vai fazer 7, a outra de 4 e o outro de que vai fazer 2. Né? Isabela, Gabriela e Benjamin. Quem conhece sabe. O Benjamin é o papagaio de casa. Ele repete tudo que as irmãs fazem. E as irmãs repetem o que nós, pai, mãe, mais do que mais a Melissa ainda, né? Porque são meninas, né? Mais do que a Melissa faz. Impressionante. São esponjinhas que nos imitam. Então, irmão, se você faz coisa errada, olha o modelo que você está mostrando para os seus filhos. O que os seus filhos vão aprender? Não é verdade? Então, isso também tem a ver com essa questão da consciência. Ainda desde pequeno, cuida da consciência do seu filho. Não é verdade? Agora, de outro lado, seus filhos. Poxa, meu pai e minha mãe vivem a vida da igreja de maneira saudável. Né? Senhor Jesus, desfrutam da palavra. Né? Não falam mal dos irmãos em casa. Né? Não falam mal das autoridades que o Senhor coloca na nossa frente, dos ministros do Senhor. Não é verdade? Labutam na palavra, desfrutam da palavra. Irmãos, não existe exemplo melhor a ser dado aos nossos filhos. Aí é engraçado que depois alguns filhos crescem, tem gente, não sei porque meu filho está assim e tal. Irmãos, a gente sabe sim. Lógico que sabe, não é? Lógico que sabe. Né? Porque meu filho, minha filha, irmãos, convenhamos, nós temos que sim, né, nos atentarmos para a nossa consciência, para o nosso testemunho, porque a consciência ela dá testemunho, né? Então, ter uma boa consciência, ter uma consciência pura, se atentar que a consciência é a porta do Espírito e é através dela a gente depois passa para ter comunhão com Deus. Né? Senhor Jesus, amo ter comunhão com Deus. E cada vez que a gente tem mais comunhão com Deus, cada vez que você tem mais horas de voo, né? Igual o piloto de uma aeronave, cada vez que você tem mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, mais fácil você ouve a sua voz. Mais fácil no Espírito você escuta a sua vontade, porque seu Espírito fica mais aguçado, porque da comunhão aumenta a intuição. Né? Senhor Jesus. Vamos nos atentar, irmãos. Senhor Jesus. Muito rico esse ponto, né? Eu vou parando por aqui. Queria deixar esse testemunho para os irmãos. O livro de Romanos é muito rico. Me encorajou a servir mais o Senhor, né? Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Então, dando continuidade ao que o Rodrigo falou, essa primeira parte é extremamente importante, porque toca na consciência. E ele falou uma coisa tão importante, que às vezes a gente precisa ter uma boa consciência diante de Deus, uma consciência que não há acusação, não é verdade? Uma consciência em paz. Esse é o nosso objetivo, para nós estarmos quites diante de Deus. Entretanto, devemos cuidar também da consciência dos outros. Esse é o problema. Às vezes eu tenho liberdade de fazer as coisas. E eu tenho direito para fazer as coisas. Mas por causa da consciência dos outros, das outras pessoas, dos outros irmãos, não é? Então a gente tem que evitar certas coisas. Até mesmo fugir da aparência, não é? Até lugares onde você vai, coisas que você bebe, toma, tudo isso tem pessoas te olhando. Incrivelmente, um dia eu falo assim, eu vou para tal lugar, eu não quero encontrar nenhum irmão. Eu fui para o shopping Vila Lobos. Cheguei lá, estou livre, né? Eu vou comer aqui e tal, mas apareceu um casal de irmãos ali. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não corra esse risco. Não quer correr risco? Então não faça besteira, né? Porque não é só cuidar da sua consciência, vai cuidar da consciência dos outros. E principalmente na aparência.
E a Bíblia chama isso de aparência do mal. Você não fez nada de mal, mas essa aparência transmite, não é? E machuca a consciência dos irmãos e faz tropeçar os irmãos. Precisamos amar os irmãos acima de todas as coisas na vida da igreja. Vamos prosseguir. Então já chegamos na quinta-feira. Quinta-feira fala do juízo de Deus. Que Deus, Pai, entregou todo o juízo ao seu Filho, né? Isso está em João 5:2, diz ali que ele há de julgar mortos e vivos. Vivos e mortos, nessa ordem. Irmãos, não pensa que tudo que nós fazemos aqui na terra será passado, né, impune, certo? Tudo será julgado. Nós seremos julgados. Quer seja feito bem ou mal, um dia seremos julgados. Vou dar um versículo para os irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Aqui resume tudo, tá? Porque tem pessoas que acham que pode fazer à vontade, que desta vida não passa. Não é assim não, né? Não é bem assim. Passa sim. 2 tá? 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E a quinta-feira também fala que nós precisamos estar no Espírito. Porque sem o Espírito, não conseguimos viver uma vida de acordo com Deus. Precisamos exercitar mais nosso Espírito. Nas nossas reuniões, precisamos invocar mais o nome do Senhor. Precisamos entrar no Espírito. É a única maneira de nós podermos vencer. Vamos demonstrar para os irmãos isso. Também foi falar para nós que nós temos 3 vidas, né? O homem regenerado, ele tem 3 vidas. Primeiro é a vida de Deus. Amém? Amém. Recebemos a vida de Deus. Amém. Aleluia. Segundo, infelizmente, temos a vida satânica, que é a lei do pecado da morte, que herdamos do último Adão. Perdão, eu ia falar besteira. Do primeiro Adão. Graças ao Senhor pelo último Adão, que acabou com essa brincadeira, né? Senhor Jesus. E também a nossa vida. Vida humana, vida satânica e a vida divina, né? E essas vidas têm 3 leis. Primeiro tem a lei de Deus, não é? Segundo, tem a lei do pecado e da morte. Acho que capítulo 7, nós vimos isso em Romanos, muito claro isso, né? Só para lembrar os irmãos aqui. A lei do pecado e da morte, e nós temos também a lei da nossa mente. A lei da minha mente, que tem prazer na lei de Deus. E eu quero fazer a vontade de Deus. Entretanto, eu não encontro forças em mim de fazer a vontade de Deus. Paulo até fala, as coisas que eu quero não faço, e as que não quero isso eu faço. Porque ele descobriu, depois de muito tempo, descobriu que existe nele, nos seus membros, uma lei que é do pecado e da morte. Ô Senhor Jesus! Aí o Paulo, no final do capítulo 7 de Romanos, disse: desventurado o homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Mas em seguida, no versículo 25, o que ele fala? Com mais empolgação, mais espírito. Graças a Deus, por Jesus Cristo, meu Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, nosso Senhor.
que te livrou da lei do pecado e da morte. Ninguém vence a lei do pecado e da morte. É como lei de gravidade. Joga algum objeto, vou jogar esse copo. Opa, não posso. Queria jogar esse copo no ar para mostrar para vocês que ele não flutua no ar, ele cai no chão e quebra. Você pode pular 1000 vezes, também você não consegue ficar parado no ar. Essa lei da gravidade, não tem jeito. Então, teve um grande congressista, que infelizmente é brasileiro, e estavam discutindo lá sobre lei de oferta, da procura, de economia, o assunto era economia. É porque a lei da procura, a lei de demanda, a lei de oferta e tal. E esse congressista, ele falou assim, olha lá, meus colegas, é muito fácil resolver esse problema. É só nós revogarmos essa lei. Vamos fazer um decreto, uma lei, todo mundo assina, pronto, acabou essa lei. Vai acabar com a lei do pecado e da morte? Não tem jeito. Ó Senhor, por isso precisamos da quarta lei, que seja mais forte do que a lei do pecado e da morte. Qual é essa quarta lei? Isso! De novo. Amém? Porque Ele me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Senhor Jesus! Senhor Jesus. Agora vamos para caminho de restrição. O Senhor, Ele, em Romanos capítulo 1, a gente mostra para nós quem é esse Deus maravilhoso, né? Capítulo 1 todo, ele fala, né, de como servir a Deus, tudo. Depois do versículo 18 em diante, ele então fala da primeira restrição, que está no 19, verdade, Romanos 1, 19. Primeira restrição. Irmãos, restrição faz bem para nós. Restrição faz nós não pecarmos contra Deus. Não perder o controle da nossa carne, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Todo homem é indesculpável. Todo homem que sustenta que Deus não existe, ele é indesculpável, porque ele sabe que Deus existe. Muitos ateus famosos, na boca não dizem, mas no seu íntimo, ele sabe que Deus existe, só que não confessa. Não é verdade? Com a sua teimosia. Mas aqui, irmãos, essa é aqui é a forma de o Senhor nos restringir, reconhecer as coisas criadas por Deus. Segundo o outro caminho, está em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles trocaram a verdade, eles passaram por cima da verdade, eles pisaram a verdade e foram para na injustiça. Irmãos, nós estamos aqui para guardar a verdade, para praticar a verdade. Nós somos guardiões da verdade. E verdade aqui, já quero adiantar, não são doutrinas, não é conhecimento de você ler muitos livros, pronto, você adquire esse conhecimento, mas a verdade aqui é realidade. Como você está vivendo na vida da igreja? Com realidade? Ou assim? Então, mas para você querer viver a vida da igreja com realidade, não simplesmente doutrinariamente, você precisa do Espírito. Amém?
Outro item de restrição está em Romanos 2,14. Aqui ele fala assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Há gentios que não têm lei, porque não conhecem, não é? Entretanto, ele tem a natureza. Essa natureza dele foi criada por Deus. Você acha que Deus ia criar um homem de natureza ruim? Todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus, para quê? Para conter Deus. Nós somos como luva. Foi feita a imagem e semelhança da mão. Mas, para que isso se complemente, falta Deus entrar na nossa luva. E um dia, esse Deus maravilhoso entrou na nossa luva. E deu vida para a nossa luva. Deu sentido para a nossa luva. Deu significado da vida para a nossa luva. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, a natureza que Deus criou, mesmo ainda antes de receber a Deus, a natureza criada por Deus é boa. Ele quer, por natureza, fazer o bem. Você acha que o bandido quer fazer o mal? Não é? Por natureza dele? Deus não criou isso. Deus criou o homem bom. Isso também é uma forma de restrição que o Senhor deu para que o homem não se desengrola em pecados. Depois temos capítulo 2, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso é muito bom, né? O que testemunha a consciência. Por isso que o Rodrigo enfatizou muito sobre consciência, porque quem não tem a vida de Deus dentro ainda, não tem o Espírito do Senhor, aí a consciência passa a ter importância grande, certo? Porque pela consciência ele vai deixar de fazer certas coisas que desagrada a Deus, e pela consciência dele ele vai fazer as coisas que agradam a Deus, né? Então ali no seu pensamento existe o quê? Acusação e defesa. Acusação e defesa. Será que posso fazer isso? Não posso. Posso, não posso. Posso, não posso. Essa é a ação da consciência na pessoa, né? E finalmente gostaria que a consciência vença a pessoa. Mas se a pessoa não ouvir a consciência e faz assim mesmo, então ele acaba cauterizando a sua consciência. Cauterizar a consciência significa tornar a consciência insensível, tirar a sensação de consciência em você. Consciência era para dominar a sua alma. Então você não tem domínio nenhum, então você fica um barco à deriva em alto mar. Ninguém te segura. Então, você sabe. Então, esses pensamentos, né? É muito interessante, irmãos, esses pensamentos que nós aqui falamos, acusando-se e defendendo-se. É interessante, em Romanos capítulo 8, diz que nós precisamos colocar a nossa mente no Espírito. E quando colocamos a nossa mente na carne, é morte. E quando colocamos a nossa mente no Espírito, é vida e paz. Então, dentro de nós, como cristãos, existe luta também. A nossa carne quer puxar a nossa mente para ela. Mas graças ao Senhor, nós temos o Espírito, que quer puxar a nossa mente para Ele. Então existe uma luta, né, que Gálatas fala, que a carne milita contra o Espírito.
e o espírito limita contra a carne, porque são opostos entre si. Eu gostei muito dessa palavra, são opostos. Não tem parentesco entre carne e espírito. Não pensa que você quer de um lado a carne, mas por outro lado também quer espírito. Não existe. Ou você está na carne ou está no espírito. Porque são opostos entre si. O que a gente prefere? Está na carne para dar a morte? Queremos estar no espírito, exercitando o nosso espírito. Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! E também queria chamar a atenção dos irmãos, aqui no versículo 21 de Romanos 1, fala assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Irmãos, isso é triste, né? Quando temos o conhecimento de Deus, logo precisamos glorificar a Deus. Amém? Glorificar a Deus primeiro, ter reverência a Deus, respeito a Deus, não é? Como eu digo, uma honrar a Deus em tudo que você faz, amém? Deus em primeiro lugar. Então precisamos aprender, irmãos, a glorificar a Deus. Quando estamos com os irmãos, vamos glorificar a Deus. Oh Senhor Jesus. E depois outro item, nem lhe deram graças. Irmãos, esse ponto é importantíssimo. Nós como cristãos precisamos dar sempre graças a Deus. Por tudo, Paulo disse, em tudo dai graças a Deus. Quer seja boas ou más, a gente só dá graças a Deus quando as coisas acontecem positivamente para nós. Mas quando as coisas ruins, a gente fica com cara carrancuda e não dá graças a Deus. E segura. Irmãos, a melhor coisa para você soltar é dar graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor. E ensina seus jovens, seus filhos, a agradecerem a Deus em todas as coisas. Amém? Ele é nosso Deus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, dando graças a Deus. Inclusive, né, no alimento diário fala que dar graças, né, produz cura. Né? Amém? Você acredita nisso? Eu acredito. Dar graças a Deus, cura. Você está cheio de problemas interiores, tal, até fisicamente. Dá graças a Deus. Você está lá capengando, ou você está na cama, acamado, fraco, e agora, dá graças a Deus por essa situação. Isso é paradoxo, como eu estou aqui, doente, de cama, e você me fala para dar graças a Deus? Mas é isso mesmo. Dar graças a Deus liberta. Amém? Ó Senhor Jesus. E depois tem outro item que fala assim que precisamos servi-lo, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, precisamos servi-lo. E também outro item importante é adorá-lo. Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Daqui a pouco vai ter nosso partir o pão. Vamos adorar a Deus. Amém, irmãos? Falta isso em nosso dia a dia. Adorar a Deus. Colocar em primeiro lugar. Reverenciá-lo. Respeitá-lo. Honrá-lo como nosso único e singular Deus. E depois servi-lo no finalmente, né? Precisamos todos servi-lo. E em Romanos 1, versículo 9 diz, porque Deus a quem sirvo é meu espírito. Esse servir aqui é latrel. Não é servir como escravo, aqui é servir honrando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, dando toda reverência a Deus. Isso você só consegue no Espírito.
Oh, Senhor Jesus. Então, aqui já falamos do caminho de restrição. Vamos, então, passar para outro dia, né? Aqui, o alimento diário desta semana tem intenção de nos mostrar o quadro todo aqui, né? Primeiro, ele fala de homens de um modo geral. Está em Romanos 1, de 18 até 32, né? Essa parte que nós exploramos muito. Essa parte toda aqui é para os homens em geral, de modo geral. E, segundo, Romanos 2, de 1 até 16, é para os religiosos, né? Os religiosos, que aqui chama os judeus também de religiosos. Terceiro, esse é o terceiro. E o quarto, do capítulo 3, de 9 até 20, né? Fala do mundo inteiro. Mas se você ler essas porções, você vai ficar cada vez mais encolhido na cadeira e de repente você vai chegar num ponto, não tem esperança para esse homem. Desesperança. Só quero mostrar para vocês no capítulo 3, ele fala assim, no versículo 9: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não temos vantagem nenhuma. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. A uma se fizeram inúteis. Eu faço questão de ler para vocês. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Olha essa palavra forte. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Pessoa abre a boca, só sai maldição, só sai amargura. Que é isso? Senhor Jesus, que não sejamos estes, né? Que glorifiquemos a Deus, demos graças a Deus. Oh, Senhor Jesus. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. De desconhecer um caminho da paz. Não, olha só, por que isso? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Oh, Senhor Jesus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Aqui está uma sentença jurídica. Deus já julgou. Não há, como é que é o negócio? Em todo mundo seja culpável perante Deus. Ninguém escapa. Deus já encerrou todos nessa frase. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio um pleno conhecimento do pecado. Ele colocou o versículo 20 aqui, porque os judeus praticam a lei, aliás, tentam praticar a lei, né? Você sabe que a lei foi criado para que o homem não pratique. É impraticável, né? Mas para expor a condição caída do homem, de que todo ser humano precisa de Deus. Senhor Jesus, então, aqueles, né, religiosos como os judeus, né, eles podem falar assim, nós temos a lei, vamos tentar praticar a lei que vamos ser agradável diante de Deus. Não existe, tá? Todos aqui estão no fundo do poço. E agora? Total desesperança. Então, vamos chorar aqui, né? Vamos chorar, levantar nosso pranto, fechar a Bíblia, vamos embora.
Não é verdade? Mas não é bem assim. A partir do capítulo 3, versículo 21, começa a escada. Começa com a redenção de Cristo, a nossa salvação, depois que é a justificação, a nossa santificação, a nossa transformação, a nossa conformação e a nossa glorificação. Oh Senhor Jesus, aleluia! Aleluia pelo capítulo 3, versículo 21 em diante. Mas ficou muito claro que sem Deus não tem esperança. Mesmo que você seja judeu, aquele que acha que tem a lei de Deus, você tem os oráculos de Deus, foram dados para os judeus, né? Você consegue chegar até Deus. Somente a graça. Aleluia. Eu deixei por último aqui, capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim, esse aí eu queria conversar um pouco com vocês, tá bom, irmãos? Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus. Estou falando da Escritura, tá? Não estou dirigindo a nenhuma pessoa em particular. Então aqui diz, se você tem sobrenome judeu, sobrenome no texto grego é nome. Então você que tem nome de judeu, quais são as grandes religiões aqui, né, no mundo de hoje? Nós temos judaísmo, não é? Nós temos cristianismo e também temos o islamismo. Islamismo, eles adoram Deus Alá, que é uma versão do nosso Deus, certo? Apesar de que eles têm Corão, suas coisas, tal, suas interpretações, mas eles adoram também o mesmo Deus, certo? Por isso que a religião é uma forma de você adorar Deus sem realidade, sem suporte nenhum. É uma casca vazia, é um esqueleto, é uma carcaça. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, né? Então eles são conhecidos como os religiosos. Religiosos. Por que falei dos nomes? Porque são cristãos nominais, aqueles que já receberam o Senhor, nossos irmãos em Cristo. E são irmãos cristãos nominais. Aliás, tem muitos que são assim, né? Eu sou cristão porque meu avô era cristão, meu tataravô era cristão, meu pai é cristão e eu agora sou cristão também. Isso é meramente nominal. E agora nós aqui, vamos ser cristãos nominais? Como está a nossa condição? Somos cristãos nominais? Nós aparentamos bons cristãos? Todo de manhã, toda semana de manhã a gente vem aqui, parte o pão, em nome do Senhor, depois vai embora, cumprimenta os irmãos, rapidinho, né? Tal, para não tomar tempo, tal. Essa vidinha. Será que nós somos cristãos nominais também? Vocês querem continuar sendo cristãos nominais? Não! Não! Queremos ser irmãos cheios de Espírito, cheios do fogo. O fogo não se apagará. Fervoroso de Espírito. Ó Senhor Jesus, lei do Espírito da vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Então, aqui eu queria deixar para os irmãos isso, né? Que não sejamos pessoas nominais. Por fim, é isso aí, irmãos. Eu acho que já passei o recado, porque nós temos muita coisa ainda pela frente, mesmo depois da reunião de Partir o Pão, né? Temos evento com os pais. Acho que inclui adolescentes, né? Pais de crianças e adolescentes. Se você está aqui me ouvindo, por favor, fiquem para essa reunião e logo após o almoço já vai ter, eles vão dar instruções. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.